Cumprimento a todos na doce paz do Senhor. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Quando a gente pede, o Senhor nos instrui. O Senhor fala conosco todos os dias, a todos os instantes. E as palavras que o Senhor tem me dado é de despertamento e sobre as escolhas que nós temos feito, que a gente faz todos os dias. Principalmente quando acordamos. Por quê? Porque se nós acordamos, é porque o Senhor permitiu. Se nós nos alimentamos todos os dias, é porque o Senhor nos dá o alimento. E o Senhor tem me dado palavras abençoadas para esse tempo. Um tempo de despertamento para mim e para a sua vida. E hoje não foi diferente. Se encontra 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Quando o povo escolhe Saul como rei. E nós sabemos que o Senhor falou com Samuel para fazer o que o povo estava pedindo. Por quê? Ele falou, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Então, as nossas escolhas, a gente tem que prestar bem atenção às escolhas que a gente faz. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que está rejeitando pessoas, que está tendo a atitude certa, e muitas das vezes nós estamos indo contra o próprio Deus. E ali não foi diferente. O Senhor falou, o povo falou, a gente quer um rei. E o Senhor falou, Samuel, faz o que eles pedem. Por quê? Porque eles não estão rejeitando a você. E no capítulo 10 aqui, de 1 Samuel 17, fala, convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-os das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado a hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, pondes perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. E tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Nós sabemos ali que foi escolhida ali foi a tribo de Benjamim, e dentre essa tribo foi tirado Saul como rei. E na palavra aqui, no capítulo 19, né? No versículo 19, perdão. Mas vós tendes rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalho. Ou seja, ele fala, o Senhor livrou do Egito, da mão de todos os reinos que lhes oprimia. Todos os reinos o Senhor livrou. E hoje em dia não é diferente, nos nossos dias não é diferente. O Senhor que nos dá livramento todos os dias, Ele guarda a nossa família, que muitas das vezes nem serve a Ele, não teme a Ele. E o Senhor guarda, e o Senhor livra de todo mal. E na hora de tomar decisões, nós escolhemos o errado. Nós tomamos decisões erradas. E a palavra diz que sem mim nada podeis fazer. A palavra do Senhor que fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele a porta não se abre. Porque a palavra diz que Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos escolhas, nós sabemos que nós nos afastamos do Senhor. E Ele deixa a gente ir porque Ele nos deu o livre-arbítrio.
Ele deixa a gente ir fazer o que a gente escolha que a gente quiser. Mas só que nós sabemos que não dá certo. E depois de muito bater cabeça, tomar decisões erradas, ir por caminhos errados, retroceder, a gente volta aonde? Aos pés do Senhor, pedindo perdão. E Ele permite que a gente vá. E ali o povo não foi diferente. O povo não queria ser diferente. Ele falou, a gente quer um rei porque nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações, nós não queremos ser diferentes, nós não queremos ser um povo escolhido do Senhor, como diz a palavra, sacerdócio real, nação eleita, era o que o Senhor tinha para nós, e o povo simplesmente não queria. Falou, não, nós queremos ser como as outras nações. Para não ficar nas nossas palavras, está no capítulo 8, quando Samuel envelheceu e constituiu os filhos dele por juiz, e os filhos não andavam num caminho reto, né? Apesar de ter um pai abençoado como Samuel, nós não podemos tomar decisão pelos nossos filhos. Nós ensinamos o caminho, mas as decisões são deles. E aí os filhos de Samuel não foi diferente. Eles aceitavam o suborno, eles pervertiam o juízo. E ele falou, olha, constitui para nós agora um rei. Capítulo 8, versículo 5. Constitui depois agora um rei sobre nós para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eles queriam ser jogados como todas as nações e a gente sabe que não dá certo, porque o Senhor, só Ele conhece lá na frente, só Ele sabe o que vai acontecer e muitas das vezes Ele manda a gente tomar decisões e a gente não quer tomar decisões, mas o Senhor está vendo o que vai acontecer lá na frente, por isso que Ele quer que a gente tome aquela decisão, que a gente vá pelaquela rua, que a gente vá pelaquele caminho. Por quê? Porque Ele sabe o que espera lá na frente se a gente pegar um atalho. É como na pressa, né? Você está por um caminho e você tem que chegar e falar, eu vou passar por esse atalho. Muitas das vezes nós queremos fazer assim na nossa vida cristã, nós queremos pegar um atalho. E ali o povo falou com ele. E no versículo 6 fala, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado para reinar sobre eles. E Samuel ele ainda explica tudo o que o rei vai fazer, tudo que o rei vai fazer com eles. E vocês querem assim mesmo? E ele fala no versículo 19 do capítulo 8. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. E nós sabemos que o nosso Deus é o general de guerra, ele nunca perde uma batalha. Às vezes para o inimigo uma perda, quando a gente tem a perda de um ente querido, quando a gente tem a perda para uma doença, porque o Senhor cura, mas tem coisas que ele permite acontecer e não é porque por ele não aconteça a cura, ele não tem obrigação de fazer. E aquela cura, às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes depende de nós. Por quê? Porque muitas das vezes aquela doença, aquela enfermidade está vindo por causa de um ódio, por causa de uma falta de perdão, por causa de uma atitude que a gente tomou, como fumar, beber, prostituir, usar drogas, atitudes que a gente tomou e as pessoas às vezes ficam enfermas,
acontece um acidente, fica em cima do leito e acha que Deus, o Senhor, tem obrigação de curar. Muitas das vezes o Senhor permite a pessoa ficar de pé, a pessoa ser curada para fazer a obra dela. Mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ali quando Ezequias adoeceu, ele orou, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, o Senhor voltou, reverteu o quadro e acrescentou mais 15 anos de vida, mas já sabendo o que Ezequias faria. E ali a gente sabe o que aconteceu. Nas escolhas que ele fez depois do Senhor permitir ele ficar vivo. Então nós não podemos cobrar do Senhor, o Senhor tem que nos curar, o Senhor tem que fazer. Não. Muitas coisas que o Senhor nos dá o livre-arbítrio e nós fazemos, Ele deixa a gente fazer, Ele permite. Muitas coisas, às vezes não vem uma cura pelas nossas escolhas. Não que Ele não possa fazer, não que Ele não possa curar, no estalo de dedos. Mas tudo tem um processo, como na vida de Naamã teve que ser um processo. Ele falou, ele queria fazer do jeito dele, se indignou com o Senhor, como a gente faz nos dias de hoje, se indignou com o Senhor, porque ele achou que o profeta ia colocar a mão nele, e nós sabemos que quem tinha lepra, ele nem poderia estar no meio do povo. Era tido como imundo. E ali ele estava com a lepra escondida. Só sabia a esposa dele e a menina que foi levada cativa, porque ele tinha que tirar a farda dele. E ali por baixo ele tinha uma lepra. A lepra muitas das vezes está no meu, está no seu coração. Está nas nossas atitudes. E o Senhor dá ordem, ó, faça assim, assim, assim. E a gente não obedece da forma que Deus quer. Como Saul ali, que foi escolhido rei. E o Senhor, ele recebia instrução. Samuel deu várias instruções para ele, falou o que ia acontecer pelo caminho. Ele obedeceu, tanto que obedeceu. No capítulo 10, versículo 9, que quando fala que sucedendo, pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Por quê? Porque ele mudou o coração dele não foi rebelde às instruções que ele recebeu. E quando ele virou as costas para continuar a caminhada dele, o Senhor mudou e aquilo tudo que o Senhor tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Muitas das vezes a gente quer que aconteça as coisas na nossa vida, na nossa caminhada. Senhor, o Senhor tem promessa para a minha vida. Mas o Senhor dá a instrução e a gente não obedece, arrisca a instrução. Ele falou com Abraão, Abraão, sai do meio da sua parentela. Ele obedeceu, mas levou Ló. Obedeceu, mas levou o sobrinho com ele. Para ele não tinha nada a ver, mas o Senhor falou, sai do meio da sua parentela. Simplesmente obedeça a ordem do Senhor. E ali a gente sabe que enquanto Ló não se apartou dele, o Senhor não voltou a falar com ele. Ou seja, às vezes o Senhor está em silêncio porque Ele deu uma ordem para mim e para você cumprir. E falta um item nessa ordem. Se você fizer uma receita e falar, não, eu não vou colocar esse ingrediente porque eu não quero, porque eu não gosto desse ingrediente, mas aquele ingrediente ele vai fazer falta para aquela receita. O Senhor é tremendo na minha e na sua vida. O Senhor é tremendo, Ele sabe o que está fazendo quando Ele nos dá a instrução. Que eu e você nós possamos receber a instrução do Senhor. Que o Senhor possa agir na minha e na sua vida grandemente através das instruções que Ele dá, ou então que Ele enviar alguém para falar, olha, você está num caminho errado, você está numa direção errada. O Senhor falou que o projeto é esse.
Como engenheiro também, vamos comparar como engenheiro que vai construir uma casa, ele faz o projeto e alguém vem e muda aquele projeto e aquela casa cai, ou então aquele lugar não fica da forma que teria que ser porque foi mudado aquele projeto. O Senhor nos arrancou do lamaçal, o Senhor tem nos chamado o tempo todo para cumprir os projetos que Ele tem para a minha e para a sua vida, para tirar o que é embaraço do meio da nossa vida, da nossa família, para que se cumpra a palavra dele que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor, a direção que Ele dá para mim e para a sua vida. Os nossos filhos não são diferentes. Quando nós falamos, filho, vai estudar, porque se você não estudar, não tem como você alcançar algo grande sem estudo. Filho, obedeça a voz de sua mãe, não vá por caminhos tortuosos, não sai da direção. A minha mãe dizia para mim assim, não mude o caminho, chega em casa a tal hora, porque ela sabia a distância da escola até em casa. Falava, não muda o caminho. E uma vez eu vindo para casa, eu quis encurtar o caminho, eu passei por um lugar onde você tem que atravessar um asfalto. Hoje em dia até tem uma passarela. E quando eu passei, tinha um homem parado no meio do caminho. Ele estava tentando cercar, era um caminhoneiro, tentando cercar, sabia que ele só passava crianças. E quando eu vi aquele homem parado ali no caminho, com má intenção, eu falei, nunca mais eu mudo o caminho que a minha mãe falou para eu não passar. E com certeza foi um grande livramento ali de Deus já para a minha vida, porque Ele sabia que tinha um chamado para mim na minha vida, na minha história, como Ele tem para você também. Ele tem para você, porque muitas das vezes você ainda não atendeu, se atentou, né, para o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Tá? Muitas vezes você está trabalhando demais, ganhando dinheiro, está estudando, fazendo faculdade e não está prestando atenção que o Senhor está falando. Então, quantos livramentos o Senhor nos dá sem que a gente veja? Quantas pessoas perdem a vida por não ouvir a Deus? Sair numa hora que não é necessário sair, andar pelas madrugadas. Como o Senhor é tremendo na nossa vida, mesmo quando nós não obedecemos. Ele dá ordem aos seus anjos e fala, ó, guarda aquela vida, guarda aquela criança. Guarda aquela criança e guarda mesmo. Nós vemos o Senhor guardar a criança muitas das vezes que ia cair num poço, que ninguém nem saberia, nem conseguiria, né, encontrar ela depois, e o Senhor dá grande livramento. Como por esses dias aconteceu com a criança, foi esquecida numa van, e ali ela conseguiu sair da van, senão morreria ali dentro, e ficou andando pelas ruas, atravessou ruas, 5 anos de idade, criança que não está acostumada a andar pelas ruas. E como o Senhor, a mãe reconheceu quantos livramentos aquela criança teve enquanto andava sozinha. E quando o Senhor dá instrução para a nossa vida, é porque Ele está protegendo, Ele está nos guardando do perigo. Ele fala, não passe por ali, porque ali tem um perigo. Mas o povo escolheu, queria um rei. Ele queria um rei, ele queria para guerrear as guerras dele. E um povo que já conhecia o Senhor, o que é pior. Muitas das vezes nós temos visto pessoas retrocederem, pessoas conhecedoras da palavra que o Senhor chamou, já pisou no Santo dos Santos e decidiu voltar para trás, decidiu se sujar novamente, decidiu rolar na lama novamente. Por quê? Porque falou, não, é como se a casa do Senhor fosse uma prisão. O Senhor tem falado grandemente,
como se a casa do Senhor fosse uma prisão. Nós vamos para a casa do Senhor, nós temos que estar ali cumprindo ordens, nós temos que estar ali fazendo o que o Senhor mandou, não pode vestir tal roupa, não pode fazer isso, não pode fumar, não pode beber, como se a casa do Senhor fosse uma prisão. E nós sabemos que prisão é o que nós vivemos cá fora, onde está o rei, que é o homem, a carne, o prefeito, o presidente, é aqui fora. E é a nossa prisão, a prisão espiritual, prende a nossa vida em vícios. A gente não cumpre ordem no trabalho, a gente não tem que ficar ali uma vida inteira, o resto da nossa vida, até aposentar. Com o Senhor também é assim, nós temos que estar ali até a vinda do Senhor, perseverando, tomando decisões corretas, pedindo ajuda ao Senhor. É o general que prepara as estratégias para o soldado ir para a guerra. Então, quando o Senhor prepara as estratégias, sabe por quê? Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente e ele tem todo o poder. Então, Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem o poder de vencer a batalha, Ele tem o poder de estar em todos os lugares. Então Ele vê a minha e a sua vida, não tem nem como a gente se esconder do Senhor. Não tem como se esconder do Senhor. Do homem a gente esconde. O homem não sabe o que passa no meu e no seu interior, mas o Senhor sabe. Então é Ele que prepara as estratégias de guerra. É o Senhor que prepara. É como no exército, como numa guerra, o general ele abre o papel ali e mostra onde estão os inimigos. E com o Senhor é assim. Nós sabemos que inimigos se levantavam e ele falava, olha, não passa ali não, porque ali vai estar os inimigos. Por quê? Porque Deus dava para ele, mostrava para ele onde que estavam os inimigos plantados, já te esperando. E assim é na nossa vida. Às vezes um lugar que a gente vai passar, Deus opera um grande livramento ali. Deus opera um grande livramento naquele lugar. Por quê? Porque Ele fala, olha, não passe por ali, porque ali estão os inimigos de Deus. Não passe por ali, porque ali tem uma armadilha para você. Quantos jovens têm descido sepultura, por quê? Por não ouvir a mãe. Meu filho, não saia hoje não, por quê? Porque com certeza Deus está operando um livramento na sua vida. Não é para ir para aquele lugar, não é para passar naquele lugar. E a gente não dá ouvidos. A gente não dá ouvido à voz do Senhor, que está falando da boca do próprio Deus para mim e para a sua vida. E assim é dessa forma a nossa vida, a nossa história. Mas a gente sabe como era. E a cada vez que ele tentava, que os inimigos tentavam cercar o povo, e o Senhor avisava, olha, não passe por esse lugar, através do seu profeta. É para isso que serve a minha e para a sua vida, não para poder ficar tomando decisões erradas, fazendo o que a gente acha que é certo e não ouvindo a voz do Senhor. O Senhor, Ele dá um grande livramento para mim e para a sua vida nessa manhã, dá instrução para mim e para a sua vida nessa manhã, que nós possamos receber esse livramento do Senhor. Nós não sabemos o que está no nosso caminho nessa manhã, mas que o Senhor, Ele possa te dar vitória, Ele possa abrir as janelas do céu para você nessa manhã e trazer vida em abundância para mim e para a sua vida. E possamos ouvir, quebrantar o nosso coração e tornar sensível a ouvir a voz do Senhor para mim e para a sua vida. Que no nome de Jesus, que nós possamos escolher pessoas certas para nos guiar e principalmente deixar o Senhor nos guiar. Se o Senhor colocar as pessoas na sua vida, permita que Ele
Ele direcione você através daquela pessoa. Pessoas sérias, né? Que nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, muitos têm brincado de ser profeta, mas que possamos receber a instrução do Senhor, porque várias vezes o povo foi oprimido, era 40 anos, quando ele desobedecia, ele era oprimido sempre. E o Senhor, mesmo assim, operava um grande livramento quando ele se arrependia. Apesar dele nunca se arrepender, ter remorso, né, que fala, mas eles clamavam o Senhor e o Senhor ali ele atendia os seus, né? Porque o Senhor nunca se afastou da gente, é nós que nos afastamos dele. Que eu e você nessa manhã, que a gente possa receber a instrução do Senhor e obedecer atentamente à voz do Senhor. Obedecer, pedir ao Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu vá para este lado? O Senhor quer que eu faça dessa forma? Pedir ao Senhor, assim como eles pediram um rei, e Samuel ele foi orar a Deus. Falou, Senhor, eles estão me pedindo um rei. Ele foi conversar com Deus. A nossa oração é uma conversa com o Senhor. Ele foi conversar com Deus. E ele falou, atende a eles, porque não é a você que eles estão afrontando, é a mim que eles estão rejeitando. E assim foi, o Samuel ele foi atrás do homem que Deus instruiu ele para ir. E nós sabemos que ali o Saul, quando resolveu desobedecer, começou a dar tudo errado, foi até a sua morte, e foi desobedecendo até a sua morte. Ele não se arrependeu em nenhum momento. Achava que estava fazendo certo, que ele era o rei, que não tinha que receber instrução nem de Deus, nem do profeta e nem de Deus. Que na nossa vida nós não podemos ser assim. Que a gente possa pedir ao Senhor direção todos os momentos, todos os instantes. Em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade e te agradeço. Porque o Senhor, o tempo todo, nos instrui, nos dá direção, quando nós estamos com o nosso ouvido sensível, Pai. Então, que possamos a cada dia mais ouvir a voz do Senhor e através dos seus profetas, quando o Senhor enviar, não a gente que vai ficar procurando um e outro para buscar instrução. Em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã. Abençoa grandemente, com grande livramento para a minha vida e para a vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem. Seja qual dia, Pai. Em nome de Jesus.